Compre um organizador de 3 cubos no Walmart e monte-o seguindo as instruções. Corte um pouco de espuma de estofamento. Depois comece a grampear de perto algum tecido revestido com manta acrílica na parte superior do organizador. Corte qualquer material excedente e depois grampeie o material nas laterais do organizador. Adicione a espuma de estofamento e ajuste o material sobre a espuma. Certifique-se de dobrar, envolver e grampear o material ao redor da espuma no outro lado do organizador. Grampeie firmemente todos os cantos e os lados e, por último, grampeie a parte inferior dos lados. Eu comprei um tapete tecido barato na IKEA. Comecei retirando as caixas da área de armazenamento e vou estender o tapete e colocar a caixa em cima para medir quanto tecido preciso. Para prender o tapete na caixa, vou usar cola quente. Então, estou colando na parte de trás, então a parte da alça da caixa vai ficar na parte de trás e esse tecido vai ficar do outro lado. Vou envolver esses lados do tapete e fixá-lo nas laterais. Agora vou adicionar uma alça a esta caixa. Então eu vou fazer um furo na alça, um de cada lado, e enfiar o prego. Faça um furo no tapete e na caixa de armazenamento e depois empurre esse prego. Então, dentro da caixa de armazenamento, pressionarei as 2 pontas do prego para fixá-lo no lugar. Minha filha comprou uma televisão grande, mas seu antigo suporte era pequeno demais para ela. Para este projeto, precisávamos apenas de moldura e um tampo de madeira não acabado. Coloquei a tábua sobre o suporte e medi para centralizá-la. Com minha serra de esquadria, cortei a moldura no tamanho exato. Pré-preguei pregos de acabamento na moldura, adicionei cola de madeira à borda da tábua e preguei a moldura no lugar. Continuei a medir, colar e pregar a moldura em todos os 3 lados da tábua. Para fixar a tábua ao antigo suporte, pré-perfurei e adicionei parafusos na parte superior, preenchendo os buracos com massa de madeira. Também preenchi as bordas com massa de madeira. Após secar a madeira, lixei até ficar lisa. Apliquei uma camada de um verniz escuro com poliuretano e deixei secar. Depois lixei usando uma lixa de grão fino. Para garantir que o suporte não tombasse, comprei cintas de móveis. Mede e parafusei uma extremidade da cinta no suporte da televisão, depois mede e parafusei a outra extremidade na parede. Agora a televisão se encaixa perfeitamente e minha filha ainda pode usar o antigo suporte. Comprei uma unidade de armazenamento de 3 cubos e montei em 10 minutos. Agora para a estrutura da cama. Pintei 2 peças de pinho de 1 por 12 polegadas para usar nas laterais da estrutura. Eu precisava de algo para elevar o colchão, então, usando 2 por 4, cortei no tamanho e usei uma gabarito Kreg para fazer 2 pernas em formato de U colocadas na cabeceira e no meio da cama. Fixei uma peça de compensado de 3/4 de polegada sobre as pernas em U usando parafusos. Coloquei uma unidade de armazenamento aos pés da cama e a parafusei no compensado. As tábuas de 1 por 12 foram pregadas nas pernas em U usando pregos sem cabeça. Depois coloquei uma tábua de 1 por 2 ao lado do compensado no topo e sobressaí as tábuas de 1 por 12 e as preguei no lugar. Então coloquei uma tábua de 1 por 6 em cima para esconder a emenda aos pés da cama. A unidade de armazenamento não era tão larga quanto a cama real e havia lacunas de ambos os lados. Agora que a estrutura da cama estava completa, era hora de fazer a cabeceira.
tenho uma pia pequena de 24 polegadas de largura que não permite colocar muita coisa em sua superfície. Então, fui à loja de ferragens, comprei madeira e, em casa, determinei a altura desejada para a prateleira. Devido à altura da minha torneira, precisei fazer a bancada bem alta. Ajuste a sua para uma altura apropriada. Cortei a madeira no comprimento ideal e uni as duas peças usando um suporte em L. Eu não queria que a borda áspera da madeira aparecesse no topo da minha prateleira, então me certifiquei de fixar o suporte em L, de uma maneira que a borda áspera ficasse embaixo da parte superior da prateleira, coloquei no lugar e comecei a brincar com a forma como eu queria organizar minhas coisas nesta nova prateleira. Você também poderia, é claro, terminar isso com o visual desejado. Você poderia manchar a madeira ou pintá-la, ou qualquer coisa que fica ótimo no seu banheiro. Eu usei 2 hastes de tensão para essa brilhante solução de armazenamento. Eu as coloquei entre minha máquina de lavar e a parede, um espaço estranho e inutilizado. Eu me certifiquei de que ambos estavam nivelados, e então consegui um pedaço de madeira para caber em cima. Cortei outro pedaço de madeira para a frente e usei uma grampeadora para fixá-los juntos. Eu peguei um forro de prateleira da loja de $1 e colei na madeira para parecer uma grande tábua grossa. Eu aparei as bordas e coloquei em cima das hastes de tensão, e agora tenho uma solução para mais armazenamento na minha lavanderia que realmente parece boa. Espero que isso te inspire a aproveitar esses espaços estranhos e a fazer essas prateleiras fáceis com hastes de tensão. Compre recipientes e tábuas de madeira de celeiro no Walmart. As tábuas já estão preparadas para uso imediato. Só precisamos remover o barbante de trás. Agora vou adicionar um detalhe. Usando um stencil de número, vou colocar um número no topo de cada tábua e um pequeno puxador na parte inferior. Agora, se você estiver usando madeira mais grossa, você pode perfurar um buraco e usar o parafuso que acompanha os puxadores, mas como a madeira é fina, vou apenas usar uma super cola para fixá-lo. Agora eu quero colocar a tábua no cesto, o cesto não fica completamente plano contra a tábua. Estou usando uma fita de montagem gorila grossa no cesto transparente e depois vou pressionar bem a tábua ali. Você pode colocar algo pesado em cima disso ou usar grampos para mantê-lo no lugar por cerca de 30 minutos até secar. Guardarei materiais de artesanato que não se encaixam em outro lugar. Tenho uma aparência limpa e bonita por fora, com fácil acesso a tudo que preciso ao puxar os itens para fora. Espero que isso te inspire a pegar algumas caixas e esconder criativamente alguns de seus itens. Peguei essa barra de toalha para o melhor truque culinário. Usei um localizador para encontrar as vigas. Eu queria perfurar pelo menos uma extremidade do suporte de toalhas nas vigas. Coloquei uma extremidade do suporte de toalhas, usei o nível para marcar onde o outro lado precisava estar para que a barra ficasse nivelada. Para este lado, usei âncoras de drywall para garantir uma fixação forte. Então, peguei alguns anéis de cortina de chuveiro pretos, coloquei-os no suporte de toalhas e pendurei minhas tábuas de cortar e frigideira favoritas. Agora tenho uma decoração de cozinha moderna que foi tão rápida e fácil. Compre ganchos, prateleiras e painéis perfurados baratos na loja de $1 mais próxima. Você tem sobras de papel de parede adesivo de algum projeto ou de quando revestiu uma parede? Coloque o papel de parede virado para baixo em uma mesa e posicione os painéis perfurados no papel com alguns centímetros de distância entre cada um. Contorne cada painel perfurado com um lápis e corte cada pedaço de papel de parede, incluindo uma polegada adicional fora do contorno. Com uma tesoura afiada, corte os cantos do papel de parede. Retire o revestimento do papel de parede e coloque o painel perfurado com a face para baixo no lado adesivo do papel. Pressione com firmeza para garantir a adesão do papel de parede. Dobre as bordas do papel de parede sobre as laterais do painel perfurado. Usando uma chave de fenda, lápis ou objeto pontiagudo, faça furos no papel de parede através dos buracos do painel perfurado. Você pode fazer isso sentindo os buracos do painel perfurado com o dedo ou segurando-o contra a luz para vê-los. Pendure o painel perfurado com o hardware fornecido para que ele fique seguro na parede. Alinhe com o padrão de papel de parede na sua parede com o painel perfurado coberto. A parte mais difícil é às vezes combinar o padrão na parede, mas uma vez que você o encontra, é tão divertido alinhá-lo e ver o painel perfurado desaparecer no padrão correspondente.
Insira os ganchos do painel perfurado no painel com papel de parede para pendurar chaves, ou fixe uma prateleira para segurar folhas de secadora na lavanderia. Estilize com uma decoração de casa bonita ou use para guardar itens funcionais ou ambos. Espero que isso tenha te inspirado a criar um armazenamento barato e estiloso. Vá à loja de ferragens e pegue um pedaço de carvalho de um x2x2.7 metros de comprimento. Também vou pegar alguns desses ganchos de comando. São ótimos e não permanentes. Tenho essa peça final no meu armário no topo e na parte inferior e sei que posso fazer algo com ela. Primeiro, vou medir meus armários. Farei algumas marcas a 79 centímetros. Vou cortar 2 dessas tábuas neste tamanho. Se eu precisar lixar as bordas, eu farei isso. Os próximos 2 serão os cortes superiores e serão cortados em 20 polegadas e 3/4. Vou juntá-los, mas antes vou aplicar cola na ponta para fortalecer a junção. Então, só precisa de um pouco de cola na ponta e depois vou usar 2 pregos de brad por dentro. Funcionarão perfeitamente. Quando eu terminar tudo, será uma junção forte. Sem preocupações sobre quebrar, e eu vou dimensionar todos os 4. Vou colocar um corrimão no meio. Eu acabei ficando sem carvalho, então tive que usar um pouco de madeira de pinho. Depois de terminar, vou subir cerca de 5,5 polegadas para medir a largura, pois vou instalar um corrimão. Utilizei um pouco de madeira de pinho e uma vez colocada, basta um prego de brad em cada lado para fixá-la. Já que coloquei esses e está muito forte, preciso usar um condicionador de madeira pré-manchado. Pinho é uma madeira macia, diferentemente do carvalho, que é uma madeira dura. Quando eu for manchar o pinho, vai ficar todo manchado. No pinho, basta aplicar um pouco de pré-mancha. Uma pequena imersão é suficiente para realizar todo o trabalho. Deixe 30 minutos e depois volte para manchá-lo. Meus armários tinham uma cor alaranjada, então optei por um visual de maple. Poderia ter escolhido pecan, mas o maple parece ser a correspondência mais próxima. Vou cobrir todos os lados das tábuas, certificando-me de pegar o carvalho e o pinho e todas as extremidades. Agora é hora de conectá-lo e montá-lo. Veja essa cor, combina muito bem. Usarei alguns desses pregos de brad que atravessam as tábuas e entram nos armários, o que vai segurá-lo. Depois de colar todas as etiquetas firmemente, usarei as tiras de comando. Elas são fáceis de aplicar. Basta descascar a parte traseira de um, colocá-lo no gancho, certificar-se de que está bem seguro e então descascar a outra borda. Então você pode pegá-lo e guardá-lo no armário. Vou colocar 2 desses, eles são ótimos e aderem bem. Eles também são removíveis e não permanentes. Agora pegue seu livro de receitas da família ou qualquer livro que você goste, coloque-o lá. Vou usar algumas dessas luvas de forno. Era isso que aquela grade significava. E então vou usar essas tiras e ganchos de comando para colocar alguns dos utensílios que uso mais. Te digo uma coisa, isso ficou tão bom e a cor combinou tão bem que parece que foi construído junto. Ficou ótimo e estou muito feliz. Minha esposa sempre quis mais espaço de armazenamento na lavanderia. Começa com essa pequena lacuna entre a máquina de lavar e a secadora. Preciso de algumas tábuas de 1x8 e 1x3. Preciso medir entre a máquina de lavar e a secadora para ter a largura. Esta parece ter 24 polegadas. Preciso obter a altura, que é exatamente 36 polegadas. Vamos começar a medir e cortar as tábuas. Vamos cortar 2 tábuas de 1x8 a 32,5. Depois de cortarmos ambas as tábuas, o que vamos fazer em seguida é marcar as próximas tábuas e vamos marcar 2 delas com 24 polegadas. E então precisamos de mais 2 na de 1x8 a 22,5. Vamos cortar todas essas tábuas. Agora uso minha serra de esquadria. Você também pode usar uma serra tico-tico se necessário. Após cortar as tábuas mais longas da frente e do fundo, vamos colocar a parte inferior. Esta é a nossa primeira tábua de 24 polegadas. Agora eu gosto de usar minha pequena pregadeira. Você pode usar parafusos, mas sempre garanta que você pré-fure, especialmente nas extremidades das tábuas. Pré-furar as tábuas reduz a chance de racharem. Agora que colocamos a parte de baixo, vamos colocar a prateleira do meio a 17 polegadas do topo. Isso me dará espaço suficiente para colocar alguns itens lá sem me preocupar se estou ficando sem espaço. Estou usando o pregador novamente para colocar a tábua. Agora cada prateleira vai precisar de uma pequena barreira para manter tudo no lugar. Vamos cortar esses pedaços de 1x3 que eu tenho. Vamos colocá-los no interior. Se você está cansado de medir, basta usar a primeira tábua cortada para marcar e cortar o restante.
Cada prateleira precisará de uma pequena tábua em cada lado para segurar os itens. Usando a pregadeira novamente, após colocar o primeiro pedaço lateral na prateleira inferior, virarei e colocarei o próximo. Vou pregá-lo de baixo para cima, tornando-o super resistente. Agora, alguns desses cortes não se alinham perfeitamente, mas tudo bem, porque vamos lixá-lo mais tarde. Passar a lixadeira para cima e para baixo deixará as bordas bem lisas. Muito da madeira é áspera, mas não tem problema. Uma vez que colocarmos isso na parte de baixo, vamos colocar algumas rodas. Definitivamente precisamos de 4 delas. Agora, estas são rodas de rodízio novamente, já que estamos na borda da prancha. Certifique-se de pré-perfurar. É importante garantir que os parafusos não sejam muito longos, para evitar que eles atravessem e se projetem na parte inferior. Assim que colocarmos essa roda ficará perfeito. Olha como ela gira assim, é ótimo. Para a parte de cima, essa é a última tábua que temos, com 24 polegadas. Tenho uma surpresa. Vamos colocar uma dobradiça na parte de trás. Como você pode ver, esta é definitivamente a parte de trás da tábua, devido àquela pequena mancha naquele pedaço de madeira ali. Após colocarmos a dobradiça, veja, tem uma pequena prateleira escondida ali. Agora preciso lixá-lo. Muitas dessas tábuas parecem lisas, mas queremos lixá-las porque elas têm um pouco de película sobre elas. Use uma 80 grãos depois, 220 lixe para cima e para baixo nas laterais até ficar bonito. Depois pinte ou aplique o verniz de sua preferência. Gosto de aplicar o verniz com um pano. Aplique de forma agradável e uniforme para mim. Agora vamos envernizar tudo e eu colocarei uma alça. É hora de colocá-lo no lugar entre a máquina de lavar e a secadora. Com essa alça, posso puxá-lo para fora e guardar meus itens lá. A melhor parte desse esconderijo no topo é que não precisa puxá-lo toda vez. Vai ter nossas cápsulas e folhas de secadora, então não estamos puxando entre cada carga. Espero que isso tenha te inspirado a construir seu próprio recipiente extra de armazenamento para a lavanderia. Obrigado por assistir ao Home Talk. Até a próxima. Então corri até a loja de ferragens e peguei algumas peças de madeira de 24 polegadas. Medi e marquei a madeira. Fiz buracos de 5/8 de polegada, para a corda passar facilmente. Com os prontos, deslizei minha corda, amarrando um nó na parte inferior. Fiz uma medição de 20 polegadas e marquei. Eu sabia que era ali que faria meu próximo nó e adicionaria a próxima peça de madeira. Repeti o processo até ter 5 prateleiras no lugar. Depois, prendi a corda na haste da cortina que eu já tinha na porta, e isso me permitiu segurá-la no lugar enquanto eu trabalhava do outro lado. Verifiquei se tudo estava alinhado e comecei a descer, usando a corda restante. Com tudo no lugar, ficou pendurado muito bem. Em seguida, coloquei minhas plantas no lugar. Esconda a árvore do dólar e pegue 3 jarros de vidro. Pegue o barbante e enrole, amarre e prenda ao redor do vidro. Pegue uma planta de interior, corte algumas partes e coloque os recortes em garrafas de vidro com água. Pendure uma haste de cortina e conecte-a ao barbante das garrafas para uma extensão. Fui ao Dollar Tree pegar garrafas e também preciso de um dispositivo para cortá-las. Comprei isso na Amazon. Foi bem fácil. Eu tirei a tampa e a parte de cima da garrafa sem dificuldade. O próximo que vou fazer é ajustar a ferramenta para marcar ou alinhar a garrafa onde quero que seja cortada e para dividi-la. Após marcar, vamos pegar alguns anéis de borracha do kit e colocá-los a poucos centímetros da linha, nas partes superior e inferior. Depois de fazer isso, é hora de usar água fervente. Tenha muito cuidado ao fazer isso. Vamos despejar sobre a linha de corte por cerca de 20 a 30 segundos. Isso deixará a garrafa bem quente nessa região. Com muito cuidado, vamos então passar para a água gelada, despejar sobre ela e vai estourar bem naquela linha de corte. E olha só, conseguimos um corte bem limpo. Também vem com uma 220 grãos que movemos para frente e para trás para dar uma borda agradável e suave. Depois disso, vamos virar a tampa da garrafa de cabeça para baixo. Colocarei pedrinhas no fundo e adicionarei algumas suculentas. Agora a base, eu consegui essa areia no Dollar Tree. Coloquei um pouco no fundo e novamente você adivinhou, peguei uma vela do Dollar Tree também e coloquei lá dentro. Agora, onde vou colocar minhas novas garrafas cortadas com minha vela e suculentas? Bem, decidi construir algo que ficaria no quintal da frente e seria meio que um objeto de conversa. Então peguei alguns pedaços de madeira e comecei a construir. É hora de colocar minhas garrafas no lugar e então a base com as velas vou colocá-las na parte inferior e acendê-las. Eu fiz de uma maneira que pudesse ter várias placas diferentes.
Tenho 2 placas deslizantes com 2 ditados em cada lado, permitindo um ditado diferente a cada semana. Para o projeto de hoje, vou até a loja de ferragens local pegar alguns cabides de armário expansíveis e suportes. Esses cabides são legais. Um é maior que o outro, mas na ponta tem uma tampa com parafuso que preciso retirar. Vou medir com esses cabides, juntá-los do chão ao teto, marcar a altura do teto e preciso juntar esses dois. Vou marcar a altura necessária e fazer uma pré-furação. Depois, vou anexá-lo de volta com o parafuso. Será do tamanho ideal. Em seguida vou pegar a menor broca que encontrar e pré-furar. Não pressione muito, mas você vai colocar o primeiro parafuso, mas não vá até o fim porque vamos colocar esse suporte e deslizá-lo para o lugar. Então podemos pegar um lápis e marcar onde o próximo parafuso deve ir. Recoloque o suporte como anteriormente e, em seguida, sigamos em frente para inserir o parafuso. Após colocarmos o primeiro poste, vamos colocar o segundo. Em seguida, vamos instalar o suporte que acompanha os postes no teto e encaixá-lo no lugar. Depois, pegaremos um barbante para pendurar algumas plantas. Transformei uma cúpula de abajur usada na mais linda decoração de casa. Removi a cúpula deixando só a armação de arame. Raspei a cola com estilete, lixei com lixa e lã de aço. Limpei e pintei com spray preto fosco. Enquanto secava, lixei um círculo de madeira, limpei e selei com spray de verniz brilhante. Apliquei 5 camadas e depois pulverizei com verniz acetinado. Pré-perfurei e parafusei a armação e o círculo juntos. Eu peguei 2 cestas suspensas e forros da loja de $1 para este incrível projeto de jardim. Eu desprendi as correntes de uma das cestas e coloquei os forros em cada cesta. Em seguida, usei tesouras afiadas para cortar uma fenda no meio de cada seção e no buraco central. Na parte inferior, peguei petúnias do meu centro de jardinagem local e as coloquei em cada buraco cuidadosamente. Plantar de fora para dentro funcionou melhor. Para mim, eu coloquei de lado e repeti os mesmos passos para a segunda cesta. Em seguida, preenchi o centro de cada cesta com terra para vasos e a reguei. Coloquei delicadamente uma cesta em cima da outra e as prendi juntas, usando 4 abraçadeiras pretas para isso. Nesse ponto, decidi adicionar mais algumas flores na borda onde as cestas se encontram. O primeiro passo é limpar algumas das grandes pedras planas para preparar a base. O próximo passo é pegar um pequeno 2x4 e nivelar a área. Isso ajuda a nivelar o solo, garantindo que fique bem nivelado. Agora é hora do primeiro bloco. Coloque-o no chão, agite um pouco para que ele fique firme e seguro. Continuaremos alternando para cima e para baixo à medida que prosseguirmos. Após finalizar a base, coloque o 2x4 atravessado e verifique o nivelamento. Agora, aplique o adesivo de construção. Precisamos apenas garantir que esses tijolos não deslizem, quebrem e caiam quando os juntarmos, sem exagerar. Então cortei um grande pedaço de tábua de sequoia que se encaixa em cima. Peguei esses na loja de ferragens, separo um pouco as raízes e adiciono terra para vasos de qualidade. Esses vasos vão deslizar para baixo e tomar a forma da cavidade em que estamos colocando-os. Você vai precisar de 6 caixas de madeira simples. Vou usar tinta spray em 3 cores diferentes. Uma vez que a tinta estiver seca, vou selar essas caixas, então peguei alguns pedaços de madeira de 2x2 e vou cortá-los no tamanho certo. Então você vai lixar as bordas e manchar isso agora. Que a mancha e a tinta estão secas, é hora de dispor isso e ajustar tudo a seco. Então, usando uma furadeira, apenas adicione furos guia e então parafusos de 2 polegadas para segurar tudo junto. Uma vez que tudo está montado, é hora de colocá-lo no lugar. Tem uma área feia ao lado de casa com uma mangueira velha. Pegue algumas alças e também a base para um vaso e vou colocar essas alças na lateral. Vá em frente e coloque ambos os lados e certifique-se de apertá-los bem, mas vamos virá-lo porque precisamos furar alguns buracos de drenagem. Após perfurar os buracos, vire a base novamente e use um pouco de terra para suculentas. Então, você pode começar a transplantar suas suculentas para esta base. No plantador, precisamos perfurar um buraco mais ou menos na metade para colocar a mangueira. Precisamos adicionar alguns furos de drenagem na base do plantador. Por fim, devemos colocar um pouco de madeira no interior. Isso segurará a tampa. Após fazê-lo, verifique se há 2 de cada lado. Não esqueça de passar a mangueira de jardim.
Procure por flores em um pacote múltiplo que possa ser dividido. Pegue sua cesta de roupa e faça vários furos no fundo com uma furadeira. Forre a cesta de roupa com um saco de juta ou tecido de juta. Comece a encher a cesta de roupa forrada com juta com terra para vasos. Encha até cerca de 1 centímetro do topo da cesta. Corte o excesso de juta do topo da cesta com uma tesoura. Começando com a segunda fila de buracos laterais da cesta, corte o plástico entre 2 buracos para criar um buraco maior. Em seguida, corte a juta desse buraco maior para acessar a terra. Pegue uma de suas plantas e plante-a no buraco, empurrando-a para a terra atrás dela. Ajuda a usar a outra mão para pegar a planta à medida que ela passa pelo buraco e pressionar a terra ao redor dela no interior do cesto. Depois de plantar os lados do cesto, você pode plantar o topo. Eu comprei esse arquivo de metal no Facebook Marketplace. Eu tirei do meu furgão e coloquei em algumas escadas elevadas e removi todas as gavetas. Então vou entrar com essa tinta de ferrugem e vou pintar todo o arquivo. Então vou usar minha furadeira e vou fazer alguns furos no fundo. Para pesá-lo, vou usar 2 sacolas de cascalho de pedra de ervilha. Então vou ao meu quintal e recolhi todas essas folhas velhas. Isso é ótimo porque vou preencher a maior parte do armário com as folhas. Eu o encho até restar cerca de 1/4 no topo e preencho esse espaço restante com minha mistura para vasos. Então vou em frente e planto minhas flores. Decore gastando pouco. Pegue um vaso de plástico de loja de $1 e cubra com massa corrida para um visual incrível. Usei uma espátula para espalhar e deixei irregular para um visual texturizado. Enquanto esperava secar, imprimi e recortei um formato de folha no papel. Após secar completamente, a massa corrida ficou branca. Pintei-a com spray em tom de cinza giz. Depois que secou, eu pintei por cima do stencil com a tinta spray texturizada de pedra. Fiz isso em todo o redor do vaso e decidi adicionar um pouco mais de tinta spray texturizada em tudo. Para começar, vamos usar massa corrida. Então, estou apenas pegando uma espátula simples de massa corrida. Vamos espalhá-la por todo o vaso. O que vamos fazer a seguir é usar uma técnica de carimbo com tela de galinheiro. Você vai pressioná-lo por todo o lado e depois o removeremos. E você pode ver aqui onde vai dar um pouco de uma aparência quase de colmeia. Vamos seguir em frente e deixá-lo secar. Estou utilizando a tinta Spray Rust-Oleum para interiores e exteriores na cor branco herança. Com as camadas de tinta spray secas, vou adicionar um pouco da textura multicolorida da Rust-Oleum. 2 baldes azuis que encontrei na Dollar Tree, cortando as alças, colhe-os juntos. Vou empilhar minha outra tigela em cima. Vamos pegar os macarrões de piscina e começar a cortá-los ao meio, aplicando cola suficiente e segurando o macarrão de piscina no lugar para moldar o formato. Estou pegando selante, adicionando as depressões entre meus macarrões de piscina, mas vou pintar tudo isso de branco. Tinta spray de pedra e vamos pulverizá-la. Você não vai acreditar no que eu faço com este óleo vegetal. Misturei mistura pronta, concreto, musgo de turfa, perlita e água para criar uma mistura espessa de concreto. Se você moldá-la em uma bola e ela se mantiver unida, está pronta. Em seguida, eu untei o interior de um balde de 20 litros usando óleo vegetal e cuidadosamente compactei o concreto no fundo do balde e depois trabalhei, subindo pelas laterais. Subi cerca de 20 centímetros e tinha cerca de 2 a 3 centímetros e meio de espessura. Depois de secar por 24 horas, virei o balde de cabeça para baixo para retirá-lo e usei uma pequena escova de arame com água para alisar a borda superior e remover qualquer sujeira e poeira soltas nas laterais e no fundo. Então, usei uma esponja para aplicar tinta acrílica marrom, branco antigo e cinza ao redor do exterior, topo e borda interna do concreto e misturei com um pouco de água. Este vaso de plástico da loja de $1 precisa de reforma. Com a tinta espessa, uma rápida lixada com bloco de lixa. Quero cobrir todo o vaso, exceto o fundo. Vou pincelar tinta cinza escuro, adicionar um pouco de branco e selar o vaso com um revestimento transparente. Então, é hora de encher meu vaso com terra para vasos.
Transformei um abajur de segunda mão na decoração mais linda. Removi a cúpula, deixando apenas a estrutura de arame. Usei estilete para raspar a cola, lixei com lixa e lã de aço. Limpei e pintei com spray preto fosco. Enquanto secava, lixei um círculo de madeira, limpei-o e selei com spray de verniz brilhante Varatani. Apliquei 5 camadas e pulverizei a última com Varatani acetinado. Pré-perfurei e parafusei a estrutura de arame e o círculo de madeira. O projeto de hoje vai precisar de algumas roupas e um balde pequeno. É fácil desmontar as roupas. Basta usar um pouco de cola quente. Vamos aplicá-la em várias quantidades por toda a volta. Agora, na parte de baixo, pegarei corda do Dollar Tree, aplicarei cola quente e empurrarei no lugar. Continuarei assim por toda a volta. Hora de aplicar o verniz. Depois precisamos de um cabide de madeira ou plástico. Peguei um quadrado, coloquei-o contra a borda interna e marquei 90 graus. Vamos cortar nesta linha. Após fazer isso, vire o balde e cole as pernas com cola quente. Se fizermos 4 desses um em frente ao outro, fica bem firme e estável. Coloque um desses últimos pedaços de corda que eu tenho aí, traga para frente e eu vou dar um nó nele. Quem não tem várias caixas de papelão acumuladas na lixeira de reciclagem, resolvi dar utilidade para as minhas. Comecei com a minha caixa maior. Usando o meu abridor de caixas, comecei removendo todas as 4 abas da caixa. Com as abas removidas, chegou a hora de fazer uma mini caixa. Fixei os lados longos com fita adesiva e comecei a montar a caixa menor. Usando fita adesiva para fixar todos os 4 lados e o fundo juntos, coloquei-a dentro e comecei a misturar concreto. Também adicionei 2 cavilhas de madeira para depois perfurar e fazer buracos de drenagem. Se você está recriando este projeto, forre sua caixa com fita adesiva para facilitar a remoção. Depois de esperar 48 horas para garantir, removi o papelão revelando minha grande caixa de plantio. Após perfurar buracos para cavilhas na base e lixar todo o vaso para remover bordas irregulares, vou virar meu anel de espuma aqui e vou usar um pouco de cola de contato e vou colocar isso em toda a borda do meu prato e fixá-lo na parte inferior deste anel. E quero fixar os outros anéis de espuma em cima com o que você escolher para obter alguma textura que você quer ir em frente e você quer apenas colocar essa textura por toda parte. Eu vou usar apenas uma tinta mineral Fusion em seda crua para pintar sua espuma e o prato. Meus vasos estão prontos para encher. Pegue alguns vasos de plantas e tigelas de plástico. Começarei com 2 vasos de plástico, colocando um de cabeça para baixo. Usarei uma cola forte como E6000 em cima deste vaso e adicionarei uma tigela. Em seguida, coloque outra tigela virada para baixo sobre a primeira e, por fim, um segundo vaso no topo. Uso tinta acrílica comum e adicionarei bicarbonato de sódio depois. Isso vai dar um acabamento fosco e giz que parece um pouco com pedra. Agora posso usar um pincel largo para pintar isso no plástico. Pegue alguns vasos, plantas e vergalhões na sua loja local de melhorias para casa, comece colocando uma camada generosa de pedras ou cascalho, depois encha seus vasos com as plantas escolhidas. Uma vez que suas plantas estão envasadas, comece a empilhar seu vaso, insira o vergalhão no vaso inferior, certificando-se de que ele passe pelo furo de drenagem na parte inferior e repouse no pires. Peguei este arquivo de metal no Marketplace do Facebook. Eu tirei do meu furgão e coloquei em algumas escadas elevadas e removi todas as gavetas, então vou usar essa tinta para ferrugem e vou pintar todo o arquivo. Então vou usar minha furadeira e vou fazer alguns furos na parte inferior para pesá-lo. Vou colocar 2 sacolas de cascalho de pedra de ervilha. Então vou ao meu quintal e recolho todas essas folhas velhas. Isso é ótimo porque vou preencher a maior parte do armário com as folhas. Então eu o encho até restar cerca de 1/4 no topo. Então eu preencho esse último quarto com minha mistura para plantio e depois sigo em frente plantando minhas flores. Vou pegar essa lata de lixo, tiro a tampa, usaremos isso mais tarde e também vou pegar um degrau de borracha. Agora, vou usar um adesivo muito forte para fixar o degrau, ou o capacho ao redor da lata de lixo. Isso vai precisar secar por cerca de 24 horas. Então estou usando grampos e um barbante para manter tudo no lugar.
Agora que tudo está seco, posso remover os grampos e a corda. Quero dar a isso um aspecto um pouco antigo, então estou usando um esfregaço e polimento prateado. Vou colocar alguns furos de drenagem nisso e vou usar uma ferramenta de queima de madeira. Posso virar a tampa de cabeça para baixo e colocá-la no topo da lata de lixo. E agora posso encher o topo com terra e plantas. Repagine sua mesa externa. Vire-a e prenda o tecido na parte inferior. Adicione cola transparente para ajudar a tinta a aderir e dar uma qualidade transparente. Depois que a primeira camada de tinta secar, passe novamente sobre os contornos para escurecê-los um pouco mais. Vou usar 2 das cores mais claras do amarelo e alterná-las ao redor da mesa. Usarei um verniz à base de água, provavelmente em 3 camadas. Encontrei esta cortina de chuveiro divertida. Vou pintar a mesa. Use uma faca utilitária na borda. Quero selar a tinta para protegê-la. Coloque uma camada de Mod Podge em todo o vidro e agora vou colocar a cortina do chuveiro sobre ela. Corte o excesso. Aplique outra camada de Mod Podge por cima para maior proteção. Busquei na Amazon a cortina de chuveiro ideal. Quero garantir que fique bastante pendurada. Vou dar uma rápida camada de tinta na mesa e costurá-los ao redor. Passe um pedaço de barbante pelo bolso que criei. É hora de colocar a nova capa na mesa. Vamos ao Dollar Tree pegar um suporte para papel toalha e depois correr até a loja de ferragens para comprar um círculo de madeira para nós. É necessário lixar as bordas e condicionar a madeira. Deixe secar por 30 minutos a 1 hora. Depois de secar, é hora de invernizar. Vamos pegar 3 suportes para papel toalha e colocá-los no lugar. Precisamos pintá-los. Após pintar tudo, deixe secar. Agora é necessário curvar levemente as bordas e dobrá-las sem exagerar na dobra. Apenas dê a eles um pequeno ângulo de 20 graus e faça todos os 3 no mesmo ângulo. Agora vamos colocá-los no lugar na parte inferior do nosso círculo de madeira. Vou pegar os pequenos ganchos elétricos que comprei na loja de ferragens e colocar 4 em toda a volta de cada lado desses círculos aqui. Depois de marcar, vou pré-perfurar. Em seguida, colocarei pequenos parafusos para fixar esses clipes no lugar. E eu vou colocar um pouco de cola quente e então vou pegar um pouco de barbante. Vou colocá-lo ali e então vou começar a enrolá-lo todo ao redor. Tenho uma velha mesa de vidro. Vou limpá-la completamente, colocar fita adesiva nas bordas e então aplicar resina epóxi de 2 partes. Vamos despejar a tinta até a metade da mesa, misturar um pouco de cor verde azulada e despejá-la. Use um verde mais escuro e espalhe o branco. Remova toda a tinta descascada. Pulverize-o com uma boa tinta spray. Era a hora de aplicar a cor mais escura que temos. Adicione mais ondas e espalhe tudo. Medi e marquei a mesa em 8 espaços iguais pela metade. Eu coloquei a vara da máscara em cada tampa de garrafa e depois as apliquei na mesa. Eu adicionei as tampas restantes. Misturei 2 xícaras de rejunte com meia xícara de água. Usei fita adesiva nas bordas. Apliquei o rejunte na superfície da mesa e removi o excesso. Eu lixei as bordas até ficarem lisas. Apliquei uma camada generosa de selante para mosaico. A primeira parte é garantir que o fundo esteja plano e nivelado quando você está empilhando os blocos de concreto um em cima do outro. Sempre certifique-se de usar um adesivo de construção multiuso. Ele vai manter os blocos juntos para que não haja deslizamento ou que eles se desmontem em um projeto como este. Você sempre vai querer ter certeza de que está usando luvas. Você vai colocar e empilhar 4 desses blocos de concreto juntos. Você vai fazer isso para ambos os lados. Sempre quero ter certeza de que pego o meu nível e apenas certifico de que parece bom. Então vamos pegar mais 2, virá-los de lado. Use o adesivo de construção, coloque-o e coloque os tijolos em cima. Eles vão ficar deitados de lado, um de frente para o outro. Em seguida, no último bloco de concreto, vamos aplicar adesivo de construção na metade de trás e colocar o bloco voltado para cima. Com os blocos de concreto no lugar, 7 de cada lado, o próximo passo é colocar a madeira. Desmontei a mesa, separando o vidro do anel de metal. Coloquei o vidro em cima da imagem. Misturei 2 partes de cola branca para uma parte de tinta artesanal preta. Eu contornei o sol. E uma vez que as linhas estavam secas, eu limpei quaisquer linhas que estavam muito grossas, cortando-as com um estilete. Pintei o fundo com um pincel de 1 polegada de largura e adicionei designs em cada painel.
Dei à pintura 2 demãos de selante em spray. Usei uma esponja de lixa de grão médio. Pintei o metal de azul brilhante. Fui a Lowe's e peguei este grande vaso de plástico com aparência de terracota para dar uma leve lixada. Minha decoração atual são listras horizontais, então vou seguir com isso e usar a largura da fita adesiva para facilitar. Então, vou fazer algumas listras rosa e brancas nisso. Vou apenas contornar e pontilhar as bordas do meu vaso com alguns pontos de silicone. Remova a fita. Alinho minha fita Frog com minha linha rosa. Tudo bem, agora que nossa tinta branca está seca, vamos descascar nossa fita novamente. Vou usar apenas este verniz fosco claro da Rust-Oleum. Fui à loja de $1, comprei macarrões de piscina e os cortei ao meio no comprimento. Certifiquei-me de cortar os macarrões de piscina no comprimento do assento do banco e os fixei no lugar usando uma grampeadora. Neste ponto, adicionei tecido para exteriores, pois sabia que meu banco ficaria ao ar livre. Fixei isso no lugar o mais próximo possível do fundo do macarrão de piscina, coloquei o tecido sobre essa peça e fixei essa peça novamente e continuei esse padrão de macarrão de tecido, para que eu pudesse criar canais capitonê e o tecido pareceria que vai todo o caminho para baixo, entre as diferentes peças de macarrão de piscina. Ao chegar no final do banco, peguei o último pedaço de macarrão de piscina, envolvi-o na borda traseira da madeira e o fixei no lugar. Agora eu precisava adicionar as pernas que eu tinha encomendado da Amazon. Bastava fixá-las no lugar usando os parafusos que vieram na caixa. Pegue um cooler de isopor. Encontrei o meu no Walmart. Trace um pedaço de papelão com marcador permanente e corte-o com lâmina X-Acto, deixando-o um pouco menor que a tampa do cooler. Trace um pedaço de espuma de estofamento com marcador permanente e corte usando lâmina X-Acto. Cole a espuma de estofamento na parte superior da tampa com o papelão por cima usando cola quente. Escolha um cobertor, tapete ou tecido e corte-o no tamanho da tampa. Dobre e cole na tampa com cola quente e corte o excesso. Use um lençol velho, corte no tamanho certo e envolva a base do cooler. Cole com cola quente em toda a volta da base do cooler e corte o excesso. Corte o restante do cobertor, dobre e colhe as bordas com cola quente para limpar. Envolva as peças do cobertor ao redor da base com cola quente. Adicione franjas do cobertor ao redor do topo da base do cooler para dar um visual boho. Para começar, vou precisar de uma caixa de madeira e pintá-la bem. Estou usando o topo de uma mesa que não uso mais e vou pegar minha caixa pintada e colocá-la com o lado de baixo para baixo. Então vou perfurar alguns buracos e adicionar uns parafusos. Use parafusos que não atravessem a mesa completamente, mas que sejam longos o bastante para mantê-la bem segura. Então nós apenas viramos e temos essa mesa baixa que vai oferecer alguns ótimos assentos no chão. Para deixá-lo mais aconchegante, estou adicionando almofadas ao chão. Pegue uma porta antiga em sua loja local de artigos usados. Coloque-a em 2 cavaletes. Remova as dobradiças e lixe até ficar liso. Depois, sopre a poeira e aplique um primer. Após aplicar o primer, pinte com a cor desejada. Optamos pelo branco, mas você pode escolher qualquer tonalidade. Pinte também os cavaletes. Após secar, remova com cuidado os cacos de vidro usando martelo, alicate e equipamentos de proteção. Em seguida, fixe a porta nos cavaletes e sele a pintura. A mini janela removida permitiu encaixar perfeitamente o guarda-chuva por dentro. Pegue luzes solares do Dollar Tree e um pote de picles vazio. Comece lavando bem o pote de picles. Vou deixá-lo de molho em água quente com sabão. Isso vai remover o rótulo grudento e o cheiro de picles de dentro. Então vou pegar o pote seco e vou adicionar pedaços de barbante a ele. Para finalizar o exterior, estou enrolando uma corda grossa ao redor do topo do pote. Agora vou enchê-lo com algumas contas de vidro. Basta retirar a vareta que vai no chão e colocar a luz diretamente no pote. Pegue uma luz solar da Dollar Tree e um desses vasos de vidro altos, coloque a base da luz solar no vaso e depois preencha ao redor com algumas pedras decorativas. Remova a parte superior de uma luz solar e enrole um fio floral ao redor para criar um balanço. Coloque isso dentro de uma lanterna de papel. Pegue pequenos vasos de argila, insira uma luz solar no centro e preencha ao redor com pedras para fixá-la.
Pegue um vaso maior, adicione luzes solares e preencha com pedras ao redor. Então eu peguei um par dessas luzes solares de loja de $1 e vou desmontá-las. Eu só preciso da parte de plástico transparente e a parte superior. Vou cobrir a lâmpada na parte inferior e o painel solar na parte superior, usando uma faca de artesanato para cortar ao redor e obter linhas perfeitamente retas. Este é um bastidor de bordado de 7 polegadas. Vou desenroscar este parafuso e reservá-lo. Estou levando-os para fora e estou adicionando algumas camadas de tinta spray preta fosca. Certifique-se de que estejam completamente secos ao toque e agora podemos montar. Remova a fita de pintor para que as luzes solares funcionem. Na parte de plástico transparente, existem 2 pequenos clipes que ajudam a fixá-lo na parte superior e eu vou apenas pegar um pouco de floral real e enrolar em cada um desses clipes. Enrole bem apertado para que abrace o plástico de perto e então eu consigo parafusar a parte preta de volta no topo e o fio ainda vai ficar pendurado de ambos os lados. Peguei essa corrente na loja de artesanato, na seção de joias. Vou passar a corrente pelo parafuso e apertá-la mais ou menos pela metade. A luz solar vai pendurar do aro interno. Então vou apenas usar meu arame floral e enrolá-lo nesse aro. Agora eu posso colocar este aro do meio, o aro menor, de volta dentro do maior. Agora que tudo está no lugar, posso apertar este parafuso. Compre luzes solares e um macarrão de piscina no Dollar Tree para fazer uma decoração externa. Cortarei isso em seções de 1 polegada. Pintarei 3 dessas seções de preto bem escuro. Comprei este castiçal de metal pesado em uma loja de segunda mão. Agora vou montá-lo. Posso pegar minhas luzes solares, remover a parte de baixo, que não é necessária, e colar cada uma das luzes no centro do macarrão de piscina. Comprei essa lâmpada em uma loja de segunda mão. Primeiro preciso retirar a fiação. Agora vou levá-la para fora e pintá-la com uma tinta spray metálica texturizada. Agora posso colocar a sombra de volta e, em vez de uma lâmpada, vou colocar o topo de uma luz solar bem no centro. Pegue uma luz solar, retire a estaca, não precisamos dessa parte. Depois, use um pouco de cola quente para adicioná-la a um aplique de metal. Eu peguei esses na loja de usados. Bem pesado, depois use um gancho de parafuso em uma cerca ou deck e pendure os apliques do lado de fora. Vou comprar luzes solares e cerca de 30 metros de corda de nylon na loja de ferragens. Primeiro, preciso inflar esta bola de praia de $1 e depois pegar um pouco de cimento Portland. Certifique-se de que não é concreto, mas cimento que você quer, bem fino, pois precisamos revestir essa corda. Agora naquela bola de praia, comece a colocar a corda, você vai começar a enrolá-la por toda a parte e quando chegar ao fim, o que você vai fazer é enfiar aquele último pedaço por baixo da corda. Isso vai segurá-lo no lugar. Então, o que podemos fazer é passar para possivelmente adicionar um pouco mais de cimento, certifique-se de cobrir toda a corda, queremos que ela endureça o máximo possível, deixe descansar por algumas horas. Uma vez que a cobrimos, uma vez que está coberta, pegue uma faca e simplesmente fure a bola de praia. Uma vez que tiramos todo o ar, vá em frente e puxe-a por uma das maiores aberturas entre as cordas. Agora eu quero limpar isso. Peguei um garfo de plástico e limpei as bordas. Não quero que nada se desfaça. Pegue uma garrafa de spray e comece a borrifar toda a corda, e você vai apenas cobri-la com o cimento. Repita o processo por todo o lado. Isso torna o material mais espesso e resistente. Vamos pegar novamente a luz de $1. Retire a parte de baixo. Você vai virá-la, colocá-la e é isso que vai ficar preso no chão. Vá em frente e coloque-o direto no chão, bem na área onde você quer colocá-lo. E então você vai pegar sua esfera de corda e vai colocá-la bem sobre a luz, bem no meio e deitá-la. Aqui estão algumas dicas para adicionar ambiente ao seu quintal usando luzes solares. Encontrei um suporte de vela de cera em uma loja de segunda mão, adicionei silicone em cada local do suporte e depois encaixei o topo de uma luz solar em cada um deles. Com um stencil ou a mão livre, você pode pintar ou desenhar seus números usando uma caneta. Acrescente pedras de vidro ou outros enfeites internos de sua preferência. Adicione um pouco de água para amplificar a reflexão da luz. Desmonte sua luz solar, usando apenas a peça superior. Coloque isso dentro da tampa do pote de vidro e parafuse as tampas de volta. 3 vasos de terracota de tamanhos diferentes. Isso facilita o empilhamento. Pinte o vaso de terracota na cor de sua preferência.
Desmonte a luz solar e corte o pequeno caule da luz solar para deixá-la plana. Adicione silicone à base da luz solar e coloque-a no topo dos vasos de terracota para a sua luz. Usando canetas permanentes ou mais tinta, decore suas janelas e outros elementos como preferir. Para começar este projeto, escolha o seu conjunto de luz solar. A seguir, usando uma tábua de 1/2 x 3/4 de polegada messa e 8 seções de 23 centímetros, usando um pregador Brad, eu fixei essas partes juntas, criando um quadrado, mas se você não tem acesso a essa ferramenta, você sempre pode usar um parafuso. Em seguida, escolha o comprimento da sua luz. Optamos por uma tábua de 1/2 por 30 polegadas. Depois de lixar, marque 5 pontos no centro da tábua. Espaçamos nossos a 5 polegadas de distância. Usando uma broca de pá, perfure o centro da tábua. Depois de encontrar o centro na peça lateral e na tábua de comprimento, alinhe-as e então fixe. Quando tudo estiver alinhado, meça as 4 últimas tábuas para fazer um retângulo vazado. Corte e fixe estas como você fez com os quadrados laterais. Por fim, anexe 2 ganchos de olho em cada lado para pendurar. Depois que meus ganchos de olho estavam seguros, eu anexei 3 pés de corrente preta em cada lado do meu lustre. Você pode deixar essa madeira crua e revestir com um poliuretano para protegê-la do ambiente externo, mas eu escolhi usar uma tinta spray preta acetinada. Com a tinta spray seca, era a hora de fixar as luzes solares. Isso exigiu um pouco de força, mas aquecer o plástico ao sol pode tornar o tubo mais maleável. Eu escolhi cortar meus tubos, mas isso é claro, uma preferência pessoal. Tenho uma pérgola nos fundos com meu novo lustre pendurado em 2 ganchos de parafuso. Comece com 7 tigelas. Você também precisará de E6000, basicamente contorne. Você vai colocá-lo em cima. Vamos refazer. Darei um tempo para curar. Pegarei meu E6000. Vou dar a volta por cima disso. Empilhe em cima. E vamos fazer isso mais uma vez. Estou usando a tinta Diz Vintage Dixie Belle na cor ovo de pato. Então, na verdade, vou usar E6000 para esta etapa. Alinhe e depois vamos deixar isso descansar até secar e vamos contornar o interior do buraco que eu criei. Na verdade, você só precisará pintar os lados e o topo, não a parte de baixo. Começarei por ela. Incline isso para cima. Então, vamos pegar uma luz solar, colocá-la por cima, colocar a parte superior da nossa luz solar e ela vai se acomodar bem ali. Estique um balão e depois encha-o. Agora pegue um pedaço rasgado de papel de seda e molhe-o com um pouco de água. Coloque-o suavemente contra o lado do balão inflado e alise-o. Continue colocando camadas de pedaços até cobrir toda a superfície. Depois, deixe secar completamente. Em uma pequena tigela, misture cola comum e água, aproximadamente meio a meio, para criar uma mistura de cola fina. Pincele generosamente a mistura de cola na parte externa do balão, coberto com papel de seda. Em seguida, pressione outra camada de pedaços de papel de seda no exterior do balão. Pegue algumas penas de papel douradas e prateadas na loja de R$1 mais próxima. Aplique um pouco de mistura de cola na parte de trás de cada pena e pressione-a na parte externa do balão. Em seguida, coloque mais camadas de pedaços de papel de seda em cima das penas e adira com mais da mistura de cola. Agora, a parte mais divertida. Quando a cola secar completamente, estoure delicadamente o balão com um alfinete. Ligue uma vela falsa de pilar operada por bateria e coloque-a dentro do seu lanternim de papel de seda. Viagem rápida, minha Dollarama local. Separe as camadas. Corte o guardanapo para que você tenha o suficiente para cobrir o corpo do pote. Agora estou usando um pouco de cola transparente misturada com uma pequena quantidade de água. Pinte-a no lado do pote de vidro. Depois coloque o guardanapo de papel e então, usando um pedaço de plástico amassado, use isso para alisar o guardanapo e eliminar qualquer ruga dessa maneira. Desenhe em volta da tampa porque esse será o tamanho certo e corte o pedaço de guardanapo. Colhe-o na parte inferior do pote da mesma maneira. Usando o mesmo processo, corte um círculo para o topo e uma pequena tira para a borda e colhe no lugar. Quando estava seco, decidi dar 2 demãos de verniz brilhante. Peguei uma luz de disco alimentada por bateria e a coloquei na tampa do pote de vidro.
Primeiro vamos reutilizar um pote de vidro de 1 galão de picles, e então temos algumas cordas náuticas decorativas. Estou medindo uma tira vertical. Depois de cortar as tiras, usarei a pistola de cola para fixá-las na lateral do pote, espaçando-as uniformemente. No meio dessas seções, colocarei um pedaço de corda e continuarei até completar as 8. Começarei em algum lugar, colando enquanto enrolo, e então colarei os outros 2, resultando em uma pilha de 3. Pegue 2 caixas de tecido trançado e algumas luzes redondas com controle remoto. Cole o fundo de uma luz redonda no interior de uma caixa de tecido para que fique centralizada sobre o buraco. Aplique cola quente ao redor do topo de uma das caixas de tecido. Vire a outra caixa de tecido de cabeça para baixo e a prenda no topo colado da outra caixa. Fixe o novo arandela na parede. Vá em frente e pegue uma gaiola de tomate e também pegue algumas cunhas de madeira. Pegue um pedaço de madeira, pegue a extremidade grossa. Vamos limpar bem o buraco usando nossas cunhas. Pegaremos uma toalha e mergulharemos nele, garantindo que tudo esteja coberto. Passe lá. Os pontos pegajosos que caem no chão não são necessários. Vai quebrar. Agora, pegue um pouco de fio de cobre e passe-o pela cunha com o buraco. Use-o como uma abraçadeira. Vá até o final. Depois que terminar a segunda camada, vamos pegar uma luz solar da Dollar Tree. Retire aquela pequena parte na parte inferior da estaca. Não precisamos disso. E deixe-o flutuar bem no meio. Vamos trabalhar no último círculo agora. Adquiri tintas de espelho e luminárias usadas. Adicionei um pouco de vinagre a um frasco de spray com água e pulverizei levemente o interior da luminária de vidro. Em seguida, pulverizei a tinta de espelho por dentro e drenei a água e tinta extras. Pintei a base da luminária de preto, depois de seca, apliquei ouro antigo, esfregando e polindo, deixando um pouco do preto visível. Quando secou, adicionei luzes de fada à bateria. Vou colar essas gramas e ervas daninhas neste vidro, cortar essas partes extras na parte inferior. Agora vou colar o papel de seda nas barras, vou usar uma cola em bastão e então apenas enrolá-lo, puxando-o bem apertado deste lado, mais um pouco de cola para baixo e delicadamente coloque isso no lugar também. Vou dar a volta e apenas aparar. Peguei um par dessas luzes solares de loja de $1 e vou desmontá-las. Então, vou cobrir a lâmpada na parte inferior e depois vou cobrir o painel solar na parte superior. Use uma faca de artesanato para cortar ao redor, obtendo linhas retas. Então, desenrosque o parafuso e coloque-o de lado. Estou levando-os para fora e estou adicionando algumas camadas de tinta spray preta fosca. Certifique-se de que estejam completamente secos ao toque. E agora, podemos montar. Remova a fita do pintor para que as luzes solares funcionem. Na parte de plástico transparente, existem 2 pequenos clipes que ajudam a fixá-la na parte superior. Vou pegar um pouco de arame floral e enrolar bem apertado em cada um desses clipes, para que ele abrace o plástico de perto. E então eu sou capaz de... Parafuse de volta a parte preta no topo, mantendo o arame pendurado dos 2 lados. Comprei essa corrente na loja de artesanato. Na verdade, está na seção de joias. Vou passar a corrente pelo parafuso e apertá-la até a metade. Vou usar meu arame floral e enrolá-lo nesse aro, certificando-me de que fique centralizado. Agora posso colocar este aro do meio, o aro menor, de volta dentro do maior. Posso apertar este parafuso e ele deve se manter bem firme com a tensão. Eu consegui algumas coisas na Dollar Tree, então vou usar a tinta leitosa Rust-Oleum. Vamos adicionar nossa cola quente, colocá-la no canto. Então, vamos fazer isso em todos os 4 cantos. Então, uma vez que isso meio que se fixa, vamos virá-lo e fazer o outro lado. Vamos pegar nossas peças menores e vamos criar um formato de X. Então, vou entrar com minha pistola de cola quente. Vamos colar essas peças juntas, pintando da mesma cor que pintamos as outras peças. Vamos colar tudo com cola quente. Então, vamos deixar isso secar aqui por um momento e é aí que isso entra em jogo. Só precisamos desta peça. Vamos cortar essa peça. Vamos pintá-la. Então, agora que tudo isso está colado e seco, vou pegar um pouco de cola quente e vou colocá-la no buraco. Agora que anexamos as peças da torre de queda, posso passar pelas bordas.
Vou na loja Dollar Tree comprar cordas, garrafas transparentes e luzes legais. É só remover o gancho da parte superior da luz. Em seguida, vamos retirar a lâmpada e o mecanismo de luz real. Depois, precisamos pintar essa tampa. Na garrafa, temos uma rolha que podemos remover. Em seguida, peguei um cortador de garrafas na Amazon. Coloque a garrafa nos rolos e gire-a. O objetivo é ouvir esse barulho. Você está cortando direto na garrafa, mas não completamente. Mostrarei uma pequena linha de corte ali. Coloque a garrafa na 30 segundos. Assim que você colocar lá e aquecer, coloque imediatamente na água gelada. Vai separar ao longo da linha de corte e olha só isso. Perfeito. Remove o fundo e você tem uma linha plana e suave. Recoloque as luzes na capa pintada e prenda. Aplique cola E6000 ao redor da borda. Pegue um pouco de cola quente e coloque nas áreas que eu não apliquei a E6000. Isso vai manter a capa no lugar enquanto a cola está secando. Vamos colocar as luzes dentro da garrafa. Tampe a garrafa. Em seguida, pegue a corda, aplique cola quente no gargalo e fixe-a. Deixe isso segurar e então vamos começar a enrolar tudo ao redor do pescoço e depois pegar este barbante extra. Vamos passar pelo gancho. Fiz 3 e penduramos.